FAEPcast, o podcast da sua faculdade. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FAEPcast, o podcast do Centro Universitário FAEP. Meu nome é Mariana Mascarenhas, vou conduzir o nosso bate-papo. O tema de hoje está para lá de importante. Nós vamos falar sobre a importância da iniciação científica, isso mesmo. Qual é o papel dos centros universitários no fomento à inovação e à pesquisa? Como o Brasil tem atuado nesse sentido também? Bom, para falar a respeito, eu trago aqui convidados de peso. Mas, antes de apresentá-los, gostaria de pedir a vocês que não deixem de comentar, curtir e se inscrever em nosso canal para continuarem acompanhando temas tão relevantes como esse voltados para a educação. E para falar a respeito da pesquisa científica e sua importância, temos aqui o professor Dr. Jack Brandão, diretor do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotos. Professor Jack também é pesquisador. Seja muito bem-vindo, professor Jack. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é uma grande oportunidade de falarmos sobre aquilo que é muito caro para todos nós, que é a questão da pesquisa, de modo especial da pesquisa universitária, né? Muito bem, temos aqui também o professor Dr. Clemente Ramos dos Santos, que é o reitor do Centro Universitário FAEP. Muito obrigada pela sua participação, professor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite e também para discutir um tema tão relevante quanto esse, que é a iniciação científica. E também temos o Anderson Silva, que é pró-reitor do Centro Universitário FAEP. Seja bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço, Mariana, e esperamos que esse podcast possa contribuir, né, para o próprio crescimento profissional, acadêmico, né, de todas as pessoas aí que estão participando aí do nosso podcast. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar ao professor Jack, primeiramente, professor, o que é pesquisa científica e qual a sua importância? Bom, quando nós falamos em pesquisa, nós temos de sempre lembrar o seguinte: o homem, por si só, é um pesquisador. O homem, o ser humano, ele existe enquanto espécie por ser pesquisador, por lutar contra as suas debilidades, contra as suas deficiências. Quando nós paramos para analisar que o ser humano, no meio do mundo animal, é um dos seres mais frágeis que tem, não só é frágil, mas o seu rebento, ou seja, os seus filhotes, a sua cria, é muito dependente dos pais durante um período muito longo de tempo. Então isso quer dizer o quê? Que se o homem, o ser humano, não pesquisasse, não desenvolvesse as suas capacidades cognitivas, não desenvolvesse a sua capacidade de pesquisar o mundo, de entender o mundo, era um ser fadado ao fracasso. Era um ser fadado à extinção, como vários outros animais foram extintos. Agora, a pesquisa é que fez com que este ser extremamente frágil se tornasse o topo da cadeia. Então é algo muito importante. E para que as pessoas possam ser o topo, vamos dizer assim, elas também precisam aprender a ser pesquisadores. Então a pesquisa deveria ser algo inata do ser humano, deveria ser algo inata, principalmente das pessoas que buscam algo além de suas próprias vidas. Então é isso. A pesquisa é isso. Então, a importância da pesquisa reside primeiramente nisso, na questão da luta do homem pela sua própria sobrevivência, na luta do homem por melhores condições de vida. E a pesquisa científica, de modo especial, ela nos trouxe mais do que isso, nos trouxe o poder de discernir e de mudar as coisas. Então, a partir do momento que o homem pesquisa, ele muda. Ele, primeiramente, ele vai mudar a si mesmo. Então, eu acho que é algo importantíssimo nós pensarmos que é essa, a mudança primeira, que é de si mesmo. Ninguém que tenha passado pela experiência da pesquisa será a mesma pessoa daqui para frente. Então, essa é a grande importância que eu vejo enquanto pesquisador. E isso pressupõe também o quê? Que deveria ser algo
tão corriqueiro na vida humana que as pessoas não precisariam mais pedir. Olha, você está vendo que essa notícia é verdadeira? Você está vendo que essa notícia é falsa? Porque as pessoas hoje, elas esqueceram desse fator primordial para que nós possamos estar vivos. E quando eu digo vivo, é vivo no sentido mais amplo da coisa. Nós precisamos ser pesquisadores, precisamos já no colégio, já na escola, nos primeiros anos da escola, ensinar as crianças a serem pesquisadoras, mostrar essa importância de não aceitar simplesmente de cabeça baixa o mundo como é, porque nós poderíamos ser vacas. Já pensou? Ou seja, viver num rebanho em que todo mundo é o quê? Ninguém. E que você é levado pelos outros. A pesquisa faz a diferença, a pesquisa muda, a pesquisa desabrocha. E a pesquisa, de modo especial, na universidade, no centro universitário, ela tem esse papel exatamente de quê? De mais do que despertar, levar várias pessoas que estão aí, entre aspas, jogadas no mundo, a encontrar o que é o seu papel no mundo. Que isso é algo muito importante, porque normalmente o que acontece é o seguinte, hoje as gerações mais novas, elas estão meio que perdidas, elas não estão encontrando um lugar no mundo. Elas acham que tudo é muito simples, mas opa, existem muitos grandes potenciais que estão aí, perdidos aí, principalmente no meio universitário. Muitas vezes as pessoas entram simplesmente para pegar o quê? Um diploma. E na realidade é ali que está, muitas vezes, o que é a descoberta da cura do câncer, por exemplo. Nós não atentamos para isso, né? Bom, acho que eu falei muito. Não, mas foi muito claro. É importante trazer essa questão, porque traz até uma desconstrução dessa ideia que a gente tem de pesquisa, né? Porque a gente fala em pesquisa científica, ela está muito atrelada ao universo acadêmico. Obviamente, ela está. Mas quando a gente pensa na grandiosidade mesmo desse trabalho de pesquisa, né? E não é só pesquisa científica em si, é um processo que começa, como você muito bem colocou, desde criança, né? Todos nós já somos pesquisadores, então ali nós estamos aflorando uma capacidade que nós vamos desenvolver em determinada área, enfim, mas a pesquisa ela envolve muito mais do que a gente pensar como eu estou cumprindo uma mera obrigação aqui de um trabalho de faculdade. Ela é muito ampla, ela é íntegra, né? Ela permite esse desenvolvimento, como a própria faculdade. No episódio anterior, nós discutimos a questão do papel do professor e é justamente isso, pensar enquanto formação integral do ser humano. E é justamente isso que a pesquisa científica vem proporcionar também, né, professor? Exatamente isso. O ser humano é um todo. E esse todo, ele não pode simplesmente ser capenga. Porque o ser capenga é exatamente isso, é ser pela metade. O ser humano, como se dizia os antigos, é corpo, alma e espírito. E nós precisamos alimentar esse espírito. E a sabedoria, os livros, a cultura, a pesquisa vai nos proporcionar isso. Então, a pesquisa nos torna realmente pessoas íntegras, que não aceitam simplesmente passivamente tudo aquilo que é imposto. Eu volto a dizer, é a questão do gado, muitas vezes. O gado aceita porque não tem jeito. Quando você vê os pastos, o pasto é lotado disso. Agora você pega um mero cachorro, consegue pegar um rebanho inteiro e colocar no curral. Porque esses animais não têm a ideia disso. É bem a questão da própria caverna de Platão, quando nós pensamos nisso. O que é a pesquisa? É isso. É poder sair da caverna de Platão e querer não só ver e enxergar sombras. Por que eu vou me contentar com a sombra se eu posso ver a realidade? Então é isso, a pesquisa te dá esse poder. É um grande poder e é um poder que está nas mãos da universidade, que está nas mãos do centro universitário, que está nas mãos da faculdade e das escolas. Olha o papel, por exemplo, que o professor tem nisso. E nós, muitas vezes, principalmente a nossa classe, é uma classe tão desvalorizada na nossa sociedade, olha o papel que nós temos. É por isso que cada vez mais querem nos desvalorizar. Por isso que dizem que não serve para nada. Para que, professor? E é isso. E é este elo que vai fazer com que este mundo que está perdido aí seja aberto por esse jovem, por essa pessoa que adentra num centro universitário e que quer ver o mundo, quer vislumbrar o mundo. É fácil?
Ninguém disse que é fácil. O que é fácil na vida? Eu acho que pode até mesmo, professor, o ambiente acadêmico, ele serve para organizar essas ideias. Nesse exemplo que o senhor falou, de um gado, por exemplo, ou se a gente for até um pouco atrás na história, um exemplo que o senhor deu aí de Platão, se a gente for pegar Aristóteles e tudo mais, é numa época onde não existia esse conceito de universidade, né? Não tinha, mas as ideias existiam, né? Os feitos, eles aconteciam. A própria, vamos dizer assim, no geral, a criação da roda, onde há milênios atrás, né, a humanidade foi de uma maneira, deve ter sido acidental. Provavelmente. Não precisou de um trabalho acadêmico na época, mas foi muito útil. Mas é pesquisa. Exatamente. Exatamente. É a questão da pesquisa, é tentar minimizar esforço. Que é a prática, né? É, exatamente. Então é isso. Você tá vendo, caramba, por que eu tô carregando 500 quilos? Aí, de repente, uma tora caiu, opa, facilitou. Em cima disso, você vai pesquisar, você vai buscar, você vai minimizar esforço. A pesquisa, a grande sacada da pesquisa é isso, é minimizar esforço e nos tornar mais íntegros, como você mesmo falou, né? Sim, é um outro olhar que vocês trazem aqui, né? Ampliar esse olhar a respeito da pesquisa. Agora, trazendo um pouco aqui para o cenário do Brasil, né? Um estudo recente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele apontou que o Brasil, ele precisa melhorar seu ecossistema de pesquisa e inovação para avançar aí no ranking global. E só para ilustrar, o investimento total em pesquisa e desenvolvimento, ele sofreu uma queda de 8,2% em 2020, em comparação com 2019. Então, ele saiu de 95,3 bilhões de reais e foi para 87,1 bilhões. Então, para começar, eu gostaria que o professor Jack, o Anderson, o professor Clemente também fique à vontade para complementar. Quais são os principais desafios que você identifica para a pesquisa científica no Brasil? Primeiramente, é prioridade. Porque enquanto a pesquisa não se tornar prioritária, porque não basta simplesmente ter uma universidade, ter um centro de estudos, um centro acadêmico, um centro universitário, uma escola, se não houver, isso não for como uma prioridade. Isso não é um dinheiro perdido. Eu acho que a grande questão é essa. Há ainda no nosso meio pessoas que acreditam que quando você investe em educação é um dinheiro perdido, é um dinheiro jogado fora. E na realidade é um investimento. Você está investindo no país, você está investindo com que esse país cresça e mude o seu status quo como um todo. É isso, é um investimento. Então, enquanto nós não tivermos essa mentalidade de que a pesquisa é um grande investimento para o país, nós vamos ter essa questão. Ou seja, professor desvalorizado, cada vez mais o nível de investimento em educação vai caindo, os professores e os pesquisadores saem do país, ou seja, a fuga de cérebros. Quantas pessoas, a questão de 4, 5 anos, abandonaram o Brasil porque simplesmente se congelou tudo? Você acha que um pesquisador de ponta vai ficar solto por aí? Os países de fora estão ali caçando gente. Quem é que disse que os Estados Unidos, por exemplo, são o celeiro cultural e cerebral do mundo? Não é. Só que eles sabem aproveitar o quê? Essas brechas. Pô, você não liga para o seu pesquisador? Vem para cá que eu te ajudo. E nessa vem para cá, eles vão desenvolvendo, vão criando tecnologias e exportam essa mesma tecnologia para quem? Para os países que jogaram, que menosprezaram o seu próprio pesquisador. Esse é um problema extremamente sério. É conscientização. Conscientização de que é um investimento. É a mesma coisa em relação à cultura. Quantas pessoas falam mal, por exemplo, da Lei Rouanet? Não, porque a Lei Rouanet não presta, porque é um roubo de dinheiro. Eu falei, você conhece a Lei Rouanet realmente? Você sabe o que está por trás disso? É isso, é a questão cultural, é a questão de entender que a cultura, a pesquisa, faz parte de um investimento. E traz retorno, e muito retorno.
Muito bem, porque as pessoas ainda têm um equívoco, né? Ainda pode olhar e falar, mas ainda tem 87 bilhões, né? É muito dinheiro para pesquisa. Mas é como o professor bem comentou, é preciso conhecer, né, a fundo, entender todo o processo antes de... Porque é a partir da pesquisa que saem as grandes descobertas para todas as áreas, né? Um exemplo, a medicina, né? O que seria da medicina, o que seríamos de nós sem a pesquisa? Tudo foi fruto da pesquisa, mas infelizmente as pessoas se esquecem. Professor Anderson, gostaria de comentar também a respeito do cenário da pesquisa científica no Brasil? Isso é importante, viu, Mariana? Porque quando a gente fala a respeito da própria pesquisa em si, muitas pessoas olham e pensam que é somente um trabalho acadêmico, uma coisa no papel, mas quando você vai para o campo, quando você desenvolve a sua pesquisa na prática, a sociedade, nesse exemplo que você bem colocou da medicina, como que a gente consegue avançar na sociedade em relação à pesquisa na área científica? Quando você vai a campo e você identifica primeiro uma necessidade, né? Tem uma necessidade na própria questão ali de uma determinada região, uma doença, enfim, alguma coisa específica. E você precisa aplicar aquilo. Quando você coloca e aplica naquele cenário, seja ele regional ou global, a respeito de uma pesquisa, a respeito de um problema para você resolver, questão da própria vacina, né? Ela vem de uma maneira acidental, mas ela é fruto de diferentes dezenas, centenas, talvez até milhares de pesquisas para podermos chegar no cenário que temos atualmente. Só que aí eu volto a falar o que eu falei agora há pouco. O ambiente acadêmico, ele serve para organizar, porque senão realmente a coisa fica solta, né? Assim como você vai se arrumar em casa, né? Vou colocar roupa, vou passar minha roupa, tal. Então, você sabe que nós somos nós, independente da roupa que você está vestindo, o seu intelecto, né? A sua forma de pensar é a mesma, mas você vai se organizar. Não, eu gosto dessa roupa, essa aqui ela é vermelha, é azul. Então, o ambiente acadêmico, ele serve para organizar. Mas a pesquisa, ela é importantíssima, principalmente quando a gente fala a campo. Quando você, de fato, analisa dados, você analisa os resultados, tabula esses resultados, e aí você apresenta, e aí você tira conclusões. É aquilo que até dentro de universidades a gente sempre fala, eu posso refutar ou corroborar aquilo que eu pesquisei. Olha, eu pesquisei, mas eu vi que isso aqui não deu muito certo, e é normal. É normal que isso aconteça. Faz parte do processo de pesquisa. Exatamente. O erro, isso eu já falava Morin, que é muito importante. Nós temos de lembrar que o erro faz parte do processo. Esse é um grande problema. E isso também é um problema que nós temos de começar a nos policiar enquanto pesquisadores. Todos somos passíveis de erro. E a ciência só existe enquanto houver uma teoria que derruba a outra. Porque não existe uma teoria dogmática. A ciência nunca pode ser dogmática. É isso e ponto final. A partir do momento que você diz que é isso, acabou. Você já deixou de ser ciência e você passou a ser religião. Exatamente. Então é isso. A questão do erro é importantíssimo também. É bom para a gente pensar também como não existem verdades, né? Não existem verdades absolutas, né? É a partir de um erro, é mais uma desconstrução que as pessoas cometem o equívoco de achar que o erro não deve fazer parte e, pelo contrário, ele deve fazer parte, porque isso vai buscar novas pesquisas, novas teorias e assim que nós chegamos até aqui, né? Professor Clemente, gostaria de comentar a respeito? Então... Eu penso também da mesma forma que, à medida que você avança na pesquisa científica, você provoca no aluno o quê? Esse senso de investigação, da curiosidade, né? Então, possibilita esse aluno a olhar para a realidade de forma diferente. Ou seja, ele não vai ser um reprodutor, reproduzir a realidade, e sim ele vai transformar. Então, esse investimento em pesquisa científica, sim, é muito relevante. Sim, e tudo você disse a palavra, né? Tudo é transformação. Exatamente, é a palavra, transformar. Nós sempre temos que pensar dessa forma, porque tudo vai, né? O professor Jack até já comentou que não gosta muito da palavra evolução, porque é mais um sentido de transformação, né? Evolução é uma palavra que eu fico meio com o pé atrás, porque evolução é um outro significado, mas é crescimento. É crescimento. Ninguém nunca sai da pesquisa como entrou. Sempre vai estar diferente.
É aquilo que eu sempre disse há muitos anos, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que estão no meu entorno. A universidade, ela tem um papel fundamental no ser humano. Todo mundo nasceu para a universidade? Não. Isso é uma coisa que nós temos de ter claro também. Nem todo mundo nasceu para a universidade. Porque é algo difícil. É algo difícil. Mas todos que entram na universidade saem diferentes. Saem muito diferentes. Você nunca vai ser o mesmo. Sim. E isso porque você é obrigado a entrar no campo da pesquisa. Você é obrigado a entrar no campo da pesquisa. Seja bibliográfica, seja pesquisa de campo. Você tem de entrar na pesquisa. Você tem de se debruçar. Você tem de se debruçar sobre um objeto, seja qual for um objeto de pesquisa, de modo especial, e você tem que se debruçar em cima dele. É aquele que nós estávamos uma vez conversando sobre a questão do ChatGPT, inclusive, que hoje nós temos um problema muito sério, que é exatamente isso. As pessoas não querem mais ser pesquisadoras e buscam, na realidade, o quê? Atalhos. E ao buscar esse atalho, você está perdendo o mais importante, que é essa questão da transformação. Você não quer se deixar transformar. Ou seja, você não quer, usando a palavra que eu não gosto, você não quer evoluir. Você não quer crescer. Essa questão da inteligência artificial, ela trouxe realmente muitas perguntas aí, né? Porque a gente nunca pode pensar na tecnologia como inimigo, mas como um complemento. Porém, é a questão de saber usar, né? Não é simplesmente colocar uma pergunta no ChatGPT e esperar que ele vai responder tudo ali. É saber filtrar as informações, saber pesquisar. E mesmo porque a inteligência artificial, e eu já li um artigo falando a respeito disso, que de inteligência ela não tem nada, Sim. porque ela simplesmente se apropria do que já existe, do que já foi feito pelo homem, pela humanidade. Né? Então, quando a inteligência artificial ela cria alguma coisa que você pede para ela criar, ela não cria, o professor Jack falou, reproduz. Exatamente. Ela simplesmente ela vai reproduzir. Obviamente que ela vai tentar mascarar de um jeito ou de outro para não ficar um padrão. Determinada pessoa faz uma pesquisa, a outra faz outra, ela não vai fazer igual. Mas ela simplesmente reproduz sempre algo que já foi feito. Ela não consegue criar, porque ela não tem essa inteligência cognitiva do ser humano, essa diferenciação nossa. Como o professor falou agora há pouco, essa questão do gado, né? O gado ele não vai ali produzir alguma coisa, ele vai simplesmente fazer aquilo que a própria natureza dele, o instinto. Até nessa questão de instinto, até abrindo um parênteses aqui, tem algumas pessoas que elas, desde filhotes, pegam um leão, um tigre, e depois que se torna adulto, às vezes aquele animal mata o próprio criador. Por quê? Mas porque aquele animal ele é do mal, ele agiu na maldade? Não. Instinto. Então, nós temos que ter, no nosso caso como seres humanos, esse instinto da pesquisa. A gente conseguiu chegar até onde chegamos hoje, na sociedade no qual nós temos hoje, por causa de pesquisa. Então é importantíssimo as pessoas se atentarem a isso. Ah, mas eu não entendo, eu tenho dificuldade. Não, se você focar, tiver um foco nisso, você consegue alcançar esse objetivo. É isso que a gente sempre tenta, pelo menos aqui na FAEP, levar isso para os nossos alunos. Né? E não só na FAEP, eu acredito que na maior parte das universidades no mundo inteiro tem que ser esse objetivo. Fazer com que o seu aluno, as pessoas que entram dentro da instituição buscando conhecimento, ela possa também produzir conhecimento, né? Não só absorver. Eu vou absorver, eu vou reproduzir e eu vou criar. E assim a gente vai estar passando e gerando informação. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. E você levantou um outro ponto muito interessante também, que é a questão dos dados presentes no ChatGPT, porque a gente não pode esquecer que o ChatGPT, ele trabalha de forma subjetiva. Eu tenho certeza que se nós 4 aqui perguntarmos algo para o chat, ele vai dar 4 respostas diferentes. Por quê? Sim. Baseado no nosso histórico de pesquisa. Então, a gente não pode considerar aquilo como uma grande verdade. Exatamente. E falando no Centro Universitário FAEP, a instituição, ela já logo cedo aí na vida acadêmica dos alunos, proporciona esse incentivo, né, a iniciação científica por meio do programa ICETAF.
E eu queria, professor Clemente, que você falasse um pouquinho a respeito desse programa, como ele funciona. Inclusive, vai ter um simpósio de pesquisa e inovação dia 30 de novembro, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Bem, embora o MEC, é uma exigência do MEC essa questão do programa de iniciação científica no centro universitário, então o importante é que os centros universitários eles vão além dessa questão de cumprir apenas uma regulação do MEC, né? Porque ele tem um papel crucial, né, essencial no desenvolvimento econômico e social da região onde ele está inserido, né? No caso da FAEP, por exemplo, então a gente tem aí hoje o programa de iniciação científica, né? Iniciação científica, técnica, cultural, técnica, científica e artística, né? O ICETAF. Então, antes da FAEP se transformar em centro universitário, então, junto com os professores, já havia essa intimidade com a pesquisa científica. Então, os alunos já eram colocados diante de pesquisa científica, no desenvolvimento de trabalhos como TCC, projetos integradores, né? Estágio, tudo com interlocução com a pesquisa científica. Além do incentivo à publicação na nossa revista integral, né? Professores, alunos, a publicação na nossa revista integral, que existe desde 2016. Então, em 2022, essa pesquisa ela passou por uma institucionalização maior, né, com a criação do ICETAF, né, do Programa de Iniciação Científica da FAEP. E ela trouxe, através de relatos de alunos, aí a gente pode observar que, inclusive no ano passado, em 2022, nós tivemos 8 alunos que apresentaram no CONIC, né, que é o Congresso de Iniciação Científica, um dos maiores congressos de iniciação científica do Brasil, apresentaram seus projetos de pesquisa. Eles foram avaliados e aceitos para apresentação. Então, a gente percebe assim, o impacto, né, dessas pesquisas na formação desses alunos. Então, os depoimentos deles foram assim, que o quanto que isso mudou a vida deles, quanto refletiu na vida deles pessoal e profissional. Inclusive, teve uma aluna que ela disse assim, eu me sentia incapaz, eu não sabia que eu tinha essa potencialidade. Uhum. Então, a partir do projeto de iniciação científica, ela pode assim, perceber a capacidade que ela tem em resolver problemas, né? Inclusive, ela desenvolveu, dentro de um tema gerador do ICETAF, que era o feminismo, na época, em 2022, um estudo sobre o papel da mulher na sociedade. E ela foi pesquisar, desenvolver a pesquisa dela e trouxe uma microempreendedora de uma ONG nas intermediações da FAEP, né? Essa senhora empreendedora da ONG, ela tinha os recursos, ela produzia pães para doar para a comunidade, implementava cursos de panificação, mas tinha dificuldades na gestão dos processos, na organização, né, dos recursos e gestão. Então, essa aluna, que era do 5º ano de administração, a partir do projeto de iniciação científica, ela pôde ajudar na gestão, na organização da ONG. Ela teve essa possibilidade, além da sua experiência enquanto pesquisadora e estudante do curso de administração. Então, mais uma vez, a gente vê aí a importância da pesquisa científica, o quanto que a pesquisa científica muda, né, reflete sobre a prática profissional. Então, por isso que é importante a gente fomentar a pesquisa dentro dos centros universitários, como a FAEP. Então, e leva a transformação. E leva a transformação, como a gente fala. Né? Exatamente. Leva a transformação. Não ficou presa nas 4 paredes da universidade, muito menos o trabalho dela. Ela foi e levou adiante. Sim, o importante é que, partindo de uma inquietação sua, ela trouxe o quê? Na busca de respostas para as suas inquietações, a partir de um projeto, né, de iniciação científica, né, seu projeto de pesquisa, ela pôde o quê? Impactar o coletivo. Então, isso é também um papel importante da pesquisa científica, né? A partir de uma inquietação particular, uma coisa sua, você impactar no coletivo.
E essa transformação acabou levando, né, como eu falei também agora há pouco, a campo, né? Ou seja, aplicou aquilo que de fato ela, já no 5º semestre de administração, aquele conhecimento acadêmico, bibliográfico ali, do que ela de fato estava aprendendo dentro da instituição, ela conseguiu levar aquilo adiante, conseguiu levar aquilo para a comunidade, né? Isso é um fator muito importante, muito relevante em termos assim de pesquisa científica. Exatamente, porque aí a gente vê na prática, né, a pesquisa acontecendo. E no começo da sua fala, eu achei bem interessante o que a aluna comentou, porque às vezes eles começam a fazer a pesquisa ou falam em pesquisa científica, eu não me acho capaz, e a pessoa se descobre ali. Você falou a palavra inquietação, porque às vezes tem uma inquietação, o professor Jack também havia comentado. Quantos pesquisadores em potencial nós temos aí no Brasil e às vezes por uma falta de um incentivo, né, a falta de um recurso, ele não sabe e não vai se desenvolver, né? Então, por isso que é tão relevante programas como esse do CETAF, né, para que os alunos possam se descobrir. Olha, não somente a aluna, né, passou por essa transformação, como você bem comentou, toda a comunidade. Exatamente. Isso pode incentivar outros também a seguir essa mesma área aí de pesquisa. Sim. Porque é muito importante a gente lembrar, infelizmente nós temos de pensar uma coisa, o nosso país há uma disparidade social gigantesca. E infelizmente, ou felizmente na realidade, para muitas pessoas, quando houve essa ascensão das classes mais baixas à universidade, muitas pessoas, principalmente que eram mais abastadas, se sentiram incomodadas. Muitas pessoas se sentiram incomodadas e se sentem incomodadas. É a questão do Enem. O Enem, por exemplo, a gente pode usar até a palavra socializou o ensino superior para muita gente. Os projetos do governo federal também, o FIES, qual é o outro projeto que o governo ajuda? Bom, eu esqueci agora. O ProUni também, não? O ProUni. Então, muitas pessoas se sentiram incomodadas de ver que pessoas mais simples ascenderam. Só que essas pessoas esquecem que é como você falou, a questão da inquietação. A minha inquietude, os meus problemas não correspondem muitas vezes àqueles das pessoas mais altas, por exemplo, que vivem no berço esplêndido há muito tempo e não têm essa inquietude. E são essas inquietações que levam a grandes descobertas científicas. Por meio do quê? Da pesquisa. Por meio desse incentivo que tem de ser dado. É aquilo que eu havia dito. Todo mundo nasceu para a universidade? Não. Como nem todo mundo nasceu para ser jogador de futebol, nem todo mundo nasceu para ser advogado, para ser médico, para ser professor. Não, cada um está dentro da sua especificidade. É como eu já dizia, tem um pesquisador que fala sobre a questão das inteligências. Nós temos várias inteligências. Então, isso é muito importante, porque é essa inquietação que vai levar a mudanças. A própria questão da pandemia. A pandemia nos mostrou isso claramente com relação à vacina, como você bem falou. Poxa, num tempo recorde, nunca havia sido feita uma vacina num tempo tão rápido como a vacina da Covid-19. Então, foi o quê? Pesquisa, foi inquietação. Nós temos uma sociedade que está clamando e está morrendo. Então, os cientistas, as pessoas, por meio dessa inquietação, foram atrás, se debruçaram e conseguiram chegar. Teve gente que ainda criticou, né, o Jack, dessa questão da vacina, comparando, por exemplo, quando as primeiras vacinas foram criadas lá no início do século XX, né, e tudo mais, que existia um tempo um pouco maior, só que hoje, que não foi levado em consideração por os críticos, né? Hoje nós temos um conhecimento científico muito mais avançado do que 100 anos atrás, 80, 70 anos atrás. Então, se hoje a vacina foi criada num tempo menor, mas ela seguiu, isso foi provado, né? Exatamente. Foi provado. Ela seguiu todos os protocolos e os parâmetros de pesquisa, né? De testes e tudo mais. Mas tem gente que até hoje insiste, não, porque o tempo foi menor. Mas você está comparando uma coisa há décadas atrás.
O pessoal esquece, a questão da humanidade, aí eu vou usar a palavra que eu não gosto, mas eu acabo entrando na palavra evolução. Houve uma mudança muito grande. Por exemplo, isso eu tenho um artigo meu que eu vou falar sobre isso. Quando saiu o disco, o bolachão, antes do vinil, havia um disco de 78 rotações. Isso demorou quantos anos, o disco de 78 rotações? Aí inventaram o disco, o vinil de 33 rotações. Ou seja, tudo tem um espaço de 40, 50 anos. As escolas literárias, por exemplo, duravam um século. Um século a escola literária, ou seja, é todo um amadurecimento social, cultural. Então isso foi, ao longo dos anos, cada vez, ou seja, um século se tornou o quê? 50 anos, se tornou 30 anos, se tornou 20 anos. Hoje, de uma geração para outra, a mudança é extremamente significativa. Quem podia imaginar 30 anos, 40, 30 anos, que nós teríamos nas mãos um computador, uma câmera fotográfica, um aparelho telefônico, um GPS, tudo nas mãos. Ninguém poderia, nem os Jetsons, para quem é mais antigo, vai lembrar dos Jetsons, nem os Jetsons previram isso, e olha que os Jetsons previram muita coisa. Então, a mesma coisa, nós temos know-how, ou seja, o conhecimento científico em relação o próprio DNA do vírus, tudo foi mapeado, foi rápido, porque a situação exigia. E, infelizmente, nós temos aqueles que a gente já falou. São pessoas que não aceitam a ciência, não aceitam a pesquisa, preferem manter o status quo. Infelizmente, são aqueles que vivem bem ou estão bem estabelecidos e que, infelizmente, levam aqueles que necessitam urgentemente dessas benesses científicas a acreditar que isso tudo é irrelevante. Ou, como você falou, os críticos. Nossa, por quê? É algo que vai virar jacaré, vai virar isso, vai virar aquilo, leva AIDS, são coisas absurdas. Que falta o quê? Uma sociedade de pesquisadores. Nós estamos, infelizmente, involuindo. Nós estamos passando por um período de involução. Ou seja, estamos deixando de caminhar para frente e estamos regredindo. Isso é um passo muito perigoso. Por isso que nós precisamos dessas pessoas, desses jovens, dentro dos centros universitários, dentro das universidades, que busquem realmente a pesquisa, para que possam crescer e levar a sociedade à transformação, a partir de suas próprias inquietações, né? Bom, já que você tocou nesse ponto, né, eu vou até perguntar aqui também, professor Anderson, como que você vê, professor Clemente também, essa questão que o professor Jack comentou do negacionismo? Porque ainda assim, é inacreditável, mas em pleno século XXI, a gente eu não sei como está agora, mas há um tempo atrás aí tinha até convenções dos defensores da Terra plana, umas crenças assim que hoje, com tanta tecnologia, com tanta inovação, é inadmissível a gente pensar, mas existe. Então, como que vocês enxergam esse cenário? Como tentar reverter isso, né? As pessoas estão perdendo o interesse pela pesquisa. A tecnologia, como eu falei, ela sempre tem que ser vista como um complemento, mas ela cria uma necessidade, um imediatismo tão grande que está prejudicando nesse sentido. E por isso que nós temos aí esses negacionistas. É uma excelente pergunta e uma excelente observação se a gente analisar desse ponto de vista social, porque as pessoas elas acabam hoje, não tem como com essa observação deixar de comentar das fake news. Então, existem muitas pessoas que são influenciáveis. Elas, um grupo social ou uma pessoa, hoje fala-se muito de os influencers, né? Então, uma pessoa ela acaba influenciando outra ou outro grupo de pessoas. Só que quando isso parte para o lado negativo, como o professor Jack colocou, isso é muito perigoso. Porque você acaba disseminando uma coisa que prejudica, não porque se prejudica só a pessoa, tudo bem. Problema dela, mas acaba prejudicando a sociedade. Então isso é uma coisa muito ruim, né? Então, se você pega no negacionismo da ciência,
questão das vacinas, do exemplo que você bem colocou, Mariana, do terraplanismo, são coisas tão evidentes, mas tão óbvias, a ponto de eu chegar e falar, não, isso aqui é um copo com água, mas eu consigo convencer todo mundo de que, olha, não, isso aqui não é um copo com água, isso aqui é um suco de uva, mas não tem sabor, não tem consistência de suco de uva, é água, é H2O aqui. Não, mas se tal pessoa falou que ali tem um suco de uva, um exemplo, né? Mas você sabe que essas pessoas se convencem de tal maneira que elas vão sentir o gosto de suco de uva. Exatamente. Olha o tamanho da sugestão. É duro isso. O absurdo chega a esse ponto, né? O absurdo chega a esse ponto. Então, esse negacionismo é uma coisa muito perigosa, que eu acho que... Como que a gente consegue combater isso? Com pesquisa. Quando você tem dentro da universidade esse incentivo à pesquisa, à carreira acadêmica, a fazer com que não só o professor, mas os alunos, todos participem como um todo. Dentro da carreira acadêmica, dentro do cenário acadêmico, para que você possa descobrir. A pesquisa nada mais é, vocês falaram muito de transformação, e eu ainda acrescento mais uma palavra, descobrimento. Eu estou descobrindo novas coisas, e a partir do momento que eu descubro uma coisa, aí eu consigo transformar. Né? Até com o professor Clemente, teve uma vez, acadêmicos, uma vez nós estávamos até com um professor falando da questão da vacina, né? O senhor deve lembrar. Então, pessoas influentes, né? Influentes assim, entendidas, que estão dentro do ambiente acadêmico, mas não acredito nisso. Mas é tão notório, não é, professor, essa questão? Verdade. E você trouxe outra questão também, até gostaria que o professor Clemente também comentasse, falando de negacionismo, dos influencers. Claro, não vou fazer uma crítica aqui, a gente sabe que agora a gente está nessa geração dos influenciadores, mas é preciso ter um certo cuidado. Não, tem muita coisa positiva, sim, né? Sim. Não estou falando com que Exatamente. todos... Mas tem um outro lado, porque hoje eu vejo, né, muitos influenciadores aí com milhares, milhões de seguidores, eles afirmam algo sem conhecimento, sem o trabalho de pesquisa científica, e aquilo tem um impacto muito grande. Você descredibiliza o trabalho de um pesquisador, né, de um doutor, e isso precisa ter cuidado, porque o impacto que eles têm, uma fake news, né, gerada, você pode desmentir, mas o alcance é muito menor. O estrago, né? já foi feito. O estrago já foi feito. O que você tem a dizer, professor? Eu penso assim, que a gente, dentro da universidade, na faculdade, a gente não pode, fugir dessa situação, trazer esses temas, principalmente para as pesquisas, para debate, né? E estar fortalecendo isso cada vez mais dentro que é onde que a gente pode mudar. Sim, exatamente. É dentro da... Dentro né? da Até o que eu ia falar para o professor, né? Como que as faculdades podem reverter isso? É realmente trazer essas discussões, trazer debates. Porque um debate, ele é muito enriquecedor, né? Sim. Porque ali cada um vai expor a sua opinião, vai falar a respeito, e aí uma opinião vai complementar a outra. Então, acho que está faltando um pouco isso, né? Nos dias de hoje, ter essas discussões. Aquela velha história, os gregos, nós já conversamos sobre isso, e é bom sempre lembrar, eles discutiam em praça pública. Então, os problemas que afligiam aquela sociedade era discutido em praça pública. Então, levantavam-se argumentos, contra-argumentos, havia discussões e se discutia. Agora, o que nós estamos vendo hoje é o sectarismo, e isso é que é muito perigoso. Então, eu não acredito em nada disso. Agora, por que você não acredita? Não, porque eu não acredito em nada disso. Mas por quê? Não existe por quê. Então, é aquela questão da involução que eu havia dito. Quem que faz as perguntas e não tem resposta? Criança. Você fala, a criança te pergunta, por que o céu é azul, mamãe? Porque é. Ou seja, a criança nunca vai ter resposta. Então, essas pessoas são a mesma coisa. Por que você não acredita? Por que não? Por que não? Por que não? Ou seja, esse ser humano fica preso numa infância passada, acabou. Ela não vai crescer.
E que a gente está vendo na sociedade é isso. Daí essa proliferação exacerbada de fake news. As fake news, elas viraram o quê? Semente em terra fértil. Usando até a parábola lá do bom semeador, é exatamente isso. Deus não semeia, Jesus não vai semeando as sementes. Aquelas que caem na boa terra germinam. As que caem na pedra nascem, mas morrem. As que caem nos espinhos são sufocadas. Agora, hoje a gente pode falar que o bom semeador é quem espalha fake news. Porque as fake news, infelizmente, essas pessoas viraram terra fértil. Por isso que essa disseminação está tão grande. E é um problema, né? Porque eu já vi pesquisas aí que mostram que as redes sociais, elas têm toda uma campanha aí, elas dizem ter uma campanha de combate às fake news. Mas eu esqueci o nome da funcionária que trabalhava para a Meta e ela ou foi demitida ou se desligou. Não sei se vocês acompanharam algo a respeito. E ela disse que existe um fomento muito maior ao que é fake news, porque a notícia é muito mais impactante, né? Então, o que vai virar notícia? Você falar que houve uma discussão ou que houve uma agressão? Obviamente, uma agressão. Sim. E se não houve, já está uma verdade instalada aí. E aí, as redes sociais vão fomentar aquilo, né? Então, até queria saber um pouco mais de vocês, professor André, professor Clemente também, isso que o professor Jé comentou, está havendo realmente essa regressão no universo da pesquisa acadêmica, porque a gente está vendo uma sociedade muito polarizada, né? Independente de crença, de defesa de partido A, partido B, a sociedade ela parece estar cada vez mais difícil de se discutir. Porque se você pensar A, eu penso B, eu não vou falar com você. E esse ódio disseminado nas redes sociais, o que vocês têm a dizer? Como que a gente combate isso com pesquisa científica? Eu acho que hoje, Mariana, uma das minhas formações, nós somos até colegas, eu sou jornalista, né? E mesmo com essa transformação tecnológica hoje, eu penso que a sociedade em si, ela não muda muito. E eu vou te dar um exemplo. Lá em década de 80, década de 90, que não tinha muito conceito de internet, né? Até principalmente década de 70, 80, era um conceito muito mais militar do que civil, né? Então, que ele chegou mesmo na sociedade, a internet, meados da década de 90, nos 2000, aí começou a se popularizar. Mas existia uma época em que os jornais, eles vendiam com muita facilidade quando você dava uma notícia ruim, quando você dava uma tragédia. A tragédia, até hoje, quando você vai no conceito da TV e vai medir por audiência, a tragédia, ela ganha muito mais audiência do que uma notícia boa. Isso já aconteceu teve até um caso aí de um apresentador, eu não vou citar o nome aqui, mas quando estava noticiando lá a morte do apresentador Gugu Liberato, o Gugu. E aí, quando terminou, só que ainda por um erro lá de edição, né, ainda ficou no ar, ou alguém gravou e postou, não lembro exatamente. Mas aquele apresentador falou, e aí, como é que tá a audiência? Falando até de um colega que era um outro apresentador, o Gugu também é um apresentador. Ou seja, é uma coisa que não muda. Então, hoje, quando a gente fala a respeito das fake news, que isso acaba atraindo muita gente, nesse exemplo que você falou dessa ex-funcionária da Meta, olha, tem um engajamento maior dentro das redes sociais, os influencers acabam tendo um número maior de seguidores, é um retrato do que tinha antigamente. Ou seja, na minha opinião, a sociedade não mudou. É que hoje o cenário é outro. Hoje você não tem, ampliou. E pior, você tem uma participação maior da sociedade. Porque antes, quando você era passivo, você só assistia, você dava audiência. Hoje, você, além de dar audiência, você participa. E você se torna ativo. Exatamente. É isso, o livro da Mari fala isso. Pelos comentários, pela interação, não só os comentários, né? Porque hoje com a internet também perdeu-se totalmente o controle, né? Uma notícia veiculada, como o professor falou, fake news veiculada na internet, o estrago tá feito, né, professor Clemente? E aí eu penso que o interesse é, assim, em relação à pesquisa, a cursar a fazer um curso de graduação, né? Então, a gente percebe hoje o aluno terminando o ensino médio e ele não tem perspectiva nenhuma de entrar, prestar um vestibular, aquela coisa toda, não.
Então, acho que é uma desmotivação meio que geral, tanto do ponto de vista da pesquisa, de cursar uma faculdade, né? Que talvez tenha toda essa questão aí das fake news, de tudo isso, impactar tornar mais importante do que outras coisas, sobrepor, né? Às vezes, Esse é um ponto interessante, professor. Como você acha, assim, que a gente poderia resgatar esse interesse nos jovens pela faculdade, né? Inclusive, a gente vai ter um episódio falando só sobre isso, porque hoje os jovens estão mais focados em outras questões, né? E tem-se o equívoco que a faculdade não é importante. Então, na sua opinião, assim, como resgatar esse interesse pelo universo acadêmico, pela pesquisa científica que é tão importante? Bom, eu penso que um dos pontos principais é a questão de investimento em políticas públicas, né? Incentiva, bolsas de estudo, alguma coisa nesse sentido aí, para ver se resgata, né? Principalmente na área da educação, né? A gente, como saiu agora, a gente vai ter está previsto aí da gente ter um apagão, né, da falta de professores no país, né? Porque hoje você vai numa escola, né, alunos que estão terminando o ensino médio, pergunta quem quer fazer uma licenciatura, por exemplo. Não tem muita adesão. Não tem adesão. Então, hoje, quem faz uma licenciatura é aquele que já tem uma licenciatura, que já tem uma graduação e está fazendo para ampliar o seu leque de oportunidades no mercado de trabalho, né? A pessoa que já está aí para se aposentar. Então, o jovem hoje ele não tem interesse em fazer um curso de licenciatura. Então, é um problema para a próxima geração. Né, então, penso que aí tem que ser uma questão mesmo de políticas públicas aí, de incentivo, né? Mas é importante lembrar que, eu volto a falar, infelizmente, a gente falar da questão social. Para determinados colégios, determinadas universidades, sempre vai ter. Dependendo da classe que você trabalha, ou para quem você trabalha. Infelizmente, é isso. É a mesquinharia que nós temos na nossa sociedade de não se enxergar como um todo. Como uma sociedade mesmo. Sim. O Brasil, infelizmente, nós pensamos nisso. Nós pensamos só no nosso umbigo. E o pior, essa polarização que surgiu desde uns 10 anos, mais ou menos, que aumentou muito no Brasil. Eu me lembro, acabava a eleição, não tinha isso. Eu estou pensando sob o ponto de vista político, né? Havia, sim, uma rusga aqui, outra ali, mas hoje não. Se é para o bem comum, eu sou contra. Eu sou contra, simplesmente sou contra. Por quê? Porque eu sou contra. Pô, mas você não é pobre, você não tem isso, você não tem isso. Não, eu sou contra. Por exemplo, a taxação das altas fortunas. Não, eu sou contra. O cara paga imposto de renda, é descontado na fonte, o cara paga um carro velho em 500 prestações. Agora o cara é contra que se taxe, que é justo, pessoas que têm grandes fortunas. Não pode. Então você vê que é uma coisa completamente nonsense. Completamente sem sentido, porque você não consegue se enxergar no meio social em que você está, ou numa sociedade. É o bem comum. É o bem comum. É a questão da pesquisa, a questão da vacina. Você citou a questão da vacina, eu quero só retomar. Quando eu me lembro que hoje o sarampo está voltando, cachumba está voltando, porque o pessoal parou de vacinar. Agora, eu me lembro que quando a gente era criança, havia nas escolas, que eu estudei em escola pública, havia uma sala que era sempre a sala que chamava Sala dos Especiais. Ou seja, eram aquelas crianças que tinham necessidades especiais. Tinha uma sala para eles. Criança aleijada, tudo com deficiência disso, deficiência daquilo. Grande parte dessas crianças tinham tido paralisia infantil. E hoje esses caras que não vacinam, ou seja, não se preocupam com a coletividade, não se preocupam com o outro, não vacinam os filhos. Quando começar a ter um surto disso de novo, aí vão dizer o quê? O governo que não quis, ou Deus é que quis, ou não sei. Só que se acontecer só com ele, tudo bem, mas isso se prolifera. É muito triste isso. Nós nos preparando para conhecer o século XX, porque o século XX já veio assim, né? Já estamos na segunda dezena do século XX, daqui a pouco já estamos na terceira dezena do século XX, e é isso, né?
E aí a gente vê, diante de tudo isso que vocês estão trazendo aqui, a importância da pesquisa, né? Como ela proporciona realmente uma transformação mundial, né? E precisa resgatar o quanto antes. Para conter isso, esse né? trabalho, Então é um exatamente. papel acadêmico, né? Diante disso, para a gente conter essa desinformação, né? E tudo mais. É um papel importante, porque formar o aluno pesquisador. Por quê? Porque a instituição, né, o curso de graduação, a instituição de um modo geral, não vai dar conta dessa formação integral do aluno. Então, esse investimento na pesquisa dentro da instituição, essa formação, formar o aluno pesquisador, é importante porque ele vai continuar na busca do conhecimento, vai aí para, né, dar continuidade aí no mestrado, no doutorado. Exatamente. Né? E para isso precisa formar um aluno pesquisador. Sim, mas a graduação, ela vai despertar essa inquietação. Né? Então, tem que ser desenvolvida ainda lá na graduação. Eu lembro, a Mariana, que é jornalista, deve conhecer. Eu acho que atualmente ele deve estar trabalhando na cultura, se não me engano. O jornalista Leão Serva. Na década de 90, acho que final da década de 90, início dos anos 2000, eu sei porque eu trabalhei naquele livro. Ele escreveu um livro chamado Jornalismo e Desinformação. É uma época em que a internet já existia, mas não tão popularizada como atualmente, né? Então ele escreveu um livro sensacional falando da desinformação e numa época em que não tinha toda essa questão aí desse negacionismo, né, e tudo mais. E mesmo naquela época já tinha essa questão da desinformação, isso prejudicava a sociedade. Então o jornalista ele escreve, falou muito no livro dele a respeito disso, a respeito do que as pessoas têm que buscar uma informação, aí no caso, no jargão jornalístico, né, fala de uma fonte confiável, né, e tudo mais. Que no nosso tema aqui a gente está falando de pesquisa acadêmica. Então se eu tenho uma pesquisa acadêmica, ela foi comprovada por pesquisadores, por profissionais, por acadêmicos, por professores, mestres, doutores, então eu vou me basear naquilo para que eu possa, aí sim, ter uma análise. É aquilo que nós falamos agora há pouco, você nega. Eu não acredito, não, porque... Por quê? Uma coisa que até o professor Claudinei, que participou até do primeiro, que eu assisti o primeiro podcast aqui, na semana passada, e ele sempre fala, né, professor Clemente, a respeito disso. A pessoa chega e fala assim, olha, mas eu não acredito nisso, porque isso. Beleza, mas você se baseia no quê? Não é aquilo que a gente fala? No que você se baseia? Qual é o artigo? Aí a pessoa, se você vai a fundo mesmo, vai ali na ferida do negacionista, ele fica sem argumento. Ele não tem argumento. Ele não tem argumento. Porque ele fica só naquilo e aí ele não consegue. Ele vai te despistar. Ele não é pesquisador, né? Ele não é pesquisador. Não, a questão básica. Uma dissertação, por exemplo. O que é uma dissertação? É um texto lógico, é um texto objetivo, você tem que fazer. Só que não adianta eu escrever um texto, uma dissertação, um texto dissertativo, e colocar só aquilo que eu acredito. Em que eu acredito. Então, por exemplo, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto porque é isso, porque é isso. Só pontos positivos, pontos negativos contra o... Cara, que mérito eu tenho? Eu não tenho como construir o texto. O meu texto não está bem construído. E é facilmente o quê? Quebrado. Então, eu preciso ter argumentos a favor e argumentos contra. E para que eu tenha esse argumento a favor ou contra, eu preciso ler, eu preciso me basear para que eu possa ter o diálogo, para que eu possa ter uma discussão, uma discussão saudável. Porque eu ponho o meu ponto, você põe o seu ponto, que a gente possa chegar a um denominador comum. Dizer simplesmente que é contra, eu volto a dizer, isso é infantilismo, isso é infantil, isso é coisa de criança. Com certeza. Um ponto que é importante também é a gente discutir sobre a questão de se colocar da pesquisação, né? Porque a gente também vê um aumento, tem pesquisas, muitas pesquisas, mas a gente incentivar a questão da pesquisação, porque tem muita pesquisa de diagnóstico, a gente às vezes tem diagnóstico, mas não tem ação, essa questão de pesquisar, voltar à realidade, trazer idas e vindas. Você transformar, né? Que é o papel da pesquisa, né? Sim. Exatamente, é ir e vir. Ir e vir, né? É a questão que você falou, do campo. Do campo, então, ir e vir. Né? Você tem o brainstorming, por exemplo, aqui, você cria a partir daí, você vai para o campo, você traz as informações, você vai compilando e você vai analisando à luz da própria sociedade. Outra coisa, uma pesquisa de hoje não corresponde à mesma sociedade daqui a 2, 3 anos, ou de 4, 5 anos.
Nunca vai ser igual. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente rápida, extremamente volátil também. Ou como diz o Bauman, né, extremamente líquida. Porque no sentido de você pegar ela e escorrer. A sociedade está assim. Então não dá. E é idas e vindas, é idas e vindas. É a questão do erro. São acertos e erros. Saber aproveitar o todo. Porque aí sim a gente pode conseguir melhorar a sociedade. Ação, reflexão, ação, né? Esses olhares múltiplos, né? Exatamente. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Olha, eu poderia ficar aqui falando horas, porque tem muito assunto, né? Mas eu gostaria de encerrar ressaltando, né, que no dia 30 de novembro, o Centro Universitário FAEP ele vai realizar um simpósio de pesquisa e inovação. Eu gostaria que o professor Anderson, o professor Clemente também falasse sobre esse evento, como que vai ser. Olha, o simpósio vai ser um evento, né, que nós iremos realizar agora no dia 30 de novembro, na sede, né, do Centro Universitário FAEP, e é importantíssima a participação, né, dos nossos alunos, porque os alunos, né, irão apresentar junto com os professores diferentes temas voltadas exatamente por essa questão da pesquisa, por essa questão do próprio ambiente acadêmico, né, de toda a estrutura que os professores passam isso em sala de aula. Então, essas palestras, né, todo esse dinamismo ofertado no dia, é importante o aluno ele entender a participação que ele vai ter. Não é como numa sala de aula comum, aquele conceito de que você tem o professor, detentor absoluto do conhecimento, o aluno ali sentado, ele só absorve o conhecimento. O simpósio ele mostra que o nosso objetivo é exatamente, não o contrário, não corroborar, porque de fato o aluno você tem um acadêmico ali, um professor, ele está passando um conhecimento, o aluno está aprendendo, mas é importante ter a participação do aluno. Então, é o que de fato nós apresentamos dentro desse simpósio, dentro das atividades propostas, né, no simpósio, né, professor Clemente? E é importante que esses alunos também vão perceber que eles também têm essa potencialidade, né? Isso. Como eu coloquei no exemplo anterior, né, que às vezes eles não se descobriram. E participando de um evento desse, provoca inquietações, eles podem perceber que eles também têm potencialidade. Com certeza. Né? E o professor Jack vai falar sobre o investimento nessa pesquisa, né, professor? Porque às vezes o aluno pensa, eu desenvolvi um trabalho aqui, acabou, estou me formando. Não, é o contrário, está apenas começando. E é isso que o professor vai trazer a respeito, né? A ideia é exatamente essa, que a pesquisa é a vida. A vida inteira tem que ser pesquisa. A universidade, ela simplesmente, como o professor disse, não dá para passar tudo. Não. Então, é o primeiro degrau. Então, quando a pessoa, o aluno se forma, é o primeiro degrau. Ou seja, um TCC é o primeiro trabalho, é como se fosse considerado até um primeiro artigo dessa pessoa. É um primeiro passo para que ele possa se desenvolver plenamente como ser humano. Então, eu vejo isso muito claramente. Que a pesquisa tem um papel fundamental e a gente espera que todos os alunos da FAEP, do Centro Universitário FAEP, compareçam e participem para que possam realmente ter essa instigação, porque a ideia é essa, é instigar para que as pessoas possam realmente ir atrás dos seus objetivos e que esses objetivos muitas vezes sejam sociais também, que possam né? partilhar para os outros, né? Muito bem, gostaria de agradecer a participação do professor Jack aqui no nosso podcast, professor Anderson, professor Clemente também, muito obrigada. Não, eu que agradeço e estamos aqui sempre à disposição aí para que as pessoas que estão nos assistindo, os alunos, os professores e a comunidade em geral possa sempre aprender, adquirir conhecimento, não só com esse tema de pesquisa, mas com diversos outros temas aqui apresentados aqui nos podcasts. Obrigado mesmo, Mariana. Nós que agradecemos. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço também. Eu agradeço, fico muito contente por poder estar aqui e tentar compartilhar um pouco. Você assistiu a mais um episódio do FAEPcast, o podcast do Centro Universitário FAEP. E aí, o que acharam do nosso bate-papo de hoje? Não deixem de comentar e dar sugestões para novos temas. Também curtam, compartilhem e divulguem à vontade. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do FAEPcast. FAEPcast, o podcast da sua faculdade.